Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Joel capítulo 2, versículo 12, o versículo 13. Será objeto para a nossa reflexão desta noite. Tua palavra será lida, Senhor. Nós nos submetemos a ela e rogamos que o Teu Espírito Santo nos use da forma como o Senhor bem desejar. Que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que o Senhor venha visitar cada um de nós, nós estejamos abertos, com as nossas mentes descansadas, a nossa alma aberta para ouvir, para assimilar o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Quando eu profiro essa última frase, que ele arrepende-se e não envia a desgraça, Deus não é homem para arrepender-se, mas Deus é Deus e Ele age. Essa linguagem é para que nós entendamos que através do rasgar o coração, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Deus se move, porque Deus é santo. E Deus ele se move através da sua própria santidade, através da sua própria pureza, da sua inerrância. E Ele não deixa chegar a desgraça à nossa tenda. Isso você pode ler no Salmo 91. É muito bom que você recite o Salmo 91 antes de você sair da sua casa. Recite ele, porque você está declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas você já viu alguém rasgar a própria roupa? Você já viu alguém rasgar a própria roupa de dor? Acredito que você esteja vendo, talvez já tenha visto, ou talvez você esteja vendo no Oriente Próximo. Quando as pessoas perdem seus entes queridos, quando tem uma desgraça acontecendo, e não tem pouca desgraça acontecendo por ali, a gente ainda tem esse costume, porque é um costume antigo. E na Bíblia, isso era um ritual. Se você ler a Bíblia, você vai ver várias vezes o pessoal que rasgava as suas vestes, porque no mundo hebraico antigo, rasgar as vestes era uma linguagem social. Era um tipo de um código. Você estava dizendo através daquele código que você estava de luto, que fazia parte do luto isso, fazia parte de um arrependimento, fazia parte de humilhação diante de Deus e até diante dos homens. Todos reconheciam este gesto. A sociedade naquela época reconhecia este gesto e sabia aquilo que significava. Era o equivalente a um comunicado oficial da alma. A gente está rasgando nosso coração. Então as pessoas entendiam o que significava aquilo. Mas há um problema aí. O problema todo aí é que, com o tempo, este gesto de rasgar as roupas virou um teatro. Virou uma performance. Quem vai rasgar a roupa melhor? Quem vai representar melhor? Não é? As pessoas rasgavam as vestes
porque era esperado, porque era um protocolo. Sabe quando você se acostuma a alguma coisa e aquilo vira um ritual? Me permitam, desculpem o que eu vou falar aqui, vocês que me ouvem, é como você ir à missa, ou mesmo hoje para os evangélicos ir ao culto. Eu vou à igreja, então eu já fui ao culto, estou protegido. Acreditem nisso. Isso é um protocolo. Tem muita gente que acredita nisso. Eu vi uma cena agora, quando eu vim agora para cá, na hora que eu virei em frente à igreja, o rapaz estava subindo e ele se ajoelhou ali, eu estava no farol vermelho, entrando na igreja católica ali, e ele fez vários sinais, um ritual, um protocolo. São protocolos. Os protocolos são vistos. E a maioria das pessoas que veem o protocolo fala, nossa, essa pessoa é bem espiritual. E há muitos evangélicos, muitos crentes também cheios de protocolos. Há muitos protocolos nas igrejas. A gente vê esse tipo de protocolo e as pessoas ficam olhando, observando. Mas as pessoas rasgavam as vestes porque era esperado, porque era um protocolo, porque era o que se fazia. Mas o coração não estava partido. Não havia algo de dentro para fora. A forma estava persistindo, mas sem conteúdo nenhum. Porque ali era uma coisa só aparente. Se você ler o livro de Joel aqui, acontece algo que foi uma grande tragédia, que foi a praga dos gafanhotos. Houve uma grande tragédia. E as pessoas, diante das tragédias, elas se voltam para antigos rituais. As pessoas, diante daquilo que é difícil, daquilo que dá medo, daquilo que tira o chão da gente, daquilo que tira o conforto da gente, as pessoas elas se voltam para antigos rituais. Podem perceber isso. Mas é muito mais profundo o que Deus quer. Porque as pessoas vão para antigos rituais, achando que fazendo por fora, externamente, tudo direitinho, a coisa vai passar, vai dar tudo certo, vai se resolver o problema, Deus vai se comover com essa situação externa e tudo vai ficar bem. As pessoas naquela época queriam um escape, elas não queriam transformação. Grave essa frase. E as pessoas hoje não querem transformação, elas só querem um escape. Podem perceber que quando você está numa situação muito difícil, você chega em alguém e você está ali, a pessoa está com aquela parte externa, eu aceito Jesus, eu estou com Jesus, eu recebo Jesus, eu quero agora uma mudança de vida, a coisa melhorou, a pessoa saída pela direita, porque ela queria simplesmente um escape e não a transformação. Então foi exatamente neste momento, no versículo 12, no versículo 13, que Deus se manifesta através da boca de Joel. E Deus fala através de Joel, parem de rasgar o tecido, parem de rasgar as roupas, rasguem o que está por dentro. Quando você lê, e hoje eu quero dar uma explicação para você, gravar bem isso é importante, anote isso. Quando a palavra de Deus fala, rasguem o coração, e aqui em Joel está sendo bem enfático, a primeira coisa que vem quando a gente pensa em coração é emoção, sim ou não? Emoção. A gente pensa em choro, a gente pensa em sentimento. Nada disso. No hebraico, coração não é isso. A palavra é lev. Leve. Repitam comigo, leve. Leve. Esta é a palavra utilizada aqui. O que significa leve? Leve, anotem isso. É a sede da vontade, é a sede da razão, é a sede da decisão. É onde você decide quem você é, onde se forma um caráter, onde se escolhe um caminho. Percebam? Por isso é difícil uma pessoa ela se converter. Porque ela precisa rasgar o leve.
ela precisa estar aberta. Ela precisa estar aberta à vontade, ela tem que querer. Ela tem que estar aberta a decidir. Ela é que decide. Eu vejo isso como algo maravilhoso, que as pessoas ainda falam que a Bíblia é para manipular as pessoas, a religião é para manipular as pessoas. Não, nunca foi. Você pode ouvir o que você quiser sobre a Bíblia, você pode ouvir o que quiser sobre qualquer religião, seja ela que leve para o céu ou não, mas você é que decide se você vai querer ou não qualquer coisa. A sede da decisão está em você. A formação do caráter está em você. Por isso, Jesus precisa entrar no leve. O coração tem que estar rasgado, porque quando ele entra, quando você decide-se por Jesus, aí sim Jesus, ele opera no nosso caráter. Compreende? Por isso somos transformados. Por isso somos santificados nele através da operação que ele faz em nós, quando nós rasgamos o nosso coração e escolhemos o caminho que é ele. É isso que a igreja tem que pregar. A igreja tem que pregar. Rasguem o seu coração. Rasguem o leve. Então, quando Deus diz rasguem o leve, rasguem o coração, ele não está pedindo para o povo chorar mais, nem lamentar mais, nem expressar palavras bonitas, nem lamentar-se. Tudo seria o mesmo que rasgar as vestes. O que Deus quer é que as pessoas rasguem o leve, rasguem o coração. No tempo de Joel, o povo estava passando um perrengue por causa da praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos é o problema da vez. E se você ler na Bíblia, sempre tem um problema. Reparou isso aí? Aqui em Joel era a praga dos gafanhotos. E aconteceu isso lá. Uma vez que superava o problema, o pessoal se acomoda naquilo que a gente já sabe. É o dia a dia. Vou dar um exemplo. Quando eu clamo pelo meu casamento, o casamento está em crise. Aí quando a pessoa está orando pela igreja que está passando por problemas, quando você precisa de um emprego, quando você precisa de um livramento, quando algo está dando errado e você clama a Deus, e você pede a Deus que tenha misericórdia, que Deus ouça a sua oração. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 17, mas ainda muitas vezes quando nós fazemos isso é por uma causa egoísta. Tem a ver com aquilo que a gente quer que cesse. A gente quer que aquilo passe, que aquilo cesse. E quando o problema some, quando Deus, por sua misericórdia, nos ajuda, nós voltamos ao conforto da situação antiga. Isso é rasgar vestes. Agora, quando nós rasgamos o leve, rasgamos o coração, nós estamos abertos para ouvir a voz de Deus. Porque é um coração quebrado que Deus quer. É um coração quebrado, é um coração rasgado que Deus pode consertar. E Ele conserta quando nós rasgamos o nosso coração. Gafanhotos vêm e vão na nossa vida. Sim ou não? Se eu puder aqui, e essa é uma linguagem figurativa, você que me ouve, gafanhotos vêm na nossa vida. Vira e mexe, os gafanhotos nos visitam. Mas eles têm um propósito de nos visitar. Irmã Maria se recuperou agora recentemente, foi um gafanhoto. São gafanhotos da vida. Minha sogra caiu e quebrou os gafanhotos. Vai passar por um procedimento médico. Gafanhotos. Agora, quando o nosso coração está rasgado, Deus atua de uma forma diferente e atua de uma forma que nós podemos ouvir o que eu ouvi aqui hoje. No Ademir, antes de orar sobre o procedimento.
independente do que seja, independente do que vá ocorrer, independente dos gafanhotos que virão. Deus é maior que os gafanhotos. Entende isso? O nosso coração tem que estar rasgado, porque o nosso coração, quando está rasgado, ele é permeável. Você permite que ele seja movido, moldado. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Entendem isso? Há uma canção que diz que há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. Então nós temos que nos deixar rasgar e quebrar nas mãos de Deus. É assim que a luz entra dentro do nosso coração. Quando você está com o coração rasgado diante de Deus, você deixa de ser uma pessoa egoísta, porque nós estamos vivendo um momento de egolatria. Perceberam isso? Eu tenho percebido isso no meu trabalho, dia a dia. Eu lido com pessoas o tempo todo. Confesso a vocês que tem dia que eu saio da oficina esgotado. Esgotado literalmente. Não consigo falar no ar. Esgotamento de energia. Mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de egolatria. Primeiro eu, depois eu de novo. Isso aqui agora sou eu. As pessoas estão assim. E as coisas estão ficando diferentes. Perceberam isso? Estão percebendo o que está acontecendo na sociedade? Estão percebendo que as pessoas não se importam mais umas com as outras? Quando o coração está rasgado, você sente a dor do outro. Quando o coração está rasgado, você quer o bem do outro. Quando o coração está rasgado, você sente a miséria do outro. Quando o coração está rasgado, você percebe que o Evangelho veio para todos aqueles que estão mortos. Não para fortes e nem fracos, mas para os mortos. Porque quem não tem Cristo está morto. Então, quando você sente essa dor e o seu coração está praticamente rasgado, você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. O coração fica permeável e a gente pode sentir a tristeza, que é para a salvação, e você pode profetizar vida na morte de quem está ao seu redor. Que Deus possa nos manter com o coração quebrado, coração rasgado. Que a gente não viva um cristianismo de aparência, de vestes rasgadas, de exterior, de sistema, mas que a gente possa viver realmente o coração, o leve, rasgado, aonde a sede da vontade, da razão e da decisão, e eu falei a palavra sede, e a segunda vez que eu falo, é porque onde está a sede da vontade, da razão e da decisão, onde você decide quem você é, aonde se forma o caráter, onde se escolhe o caminho, que Deus possa promover sede em nós, a sede dele, a sede dele, e que ele possa nos abençoar, nos consertar o tempo todo, que nós estejamos abertos, com o coração rasgado, para não termos resistência, nem dureza, nem violência, mas que nós tenhamos um coração permeável. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa completar esta palavra nos nossos corações nesta noite. Amém? Amém. Nós vamos proceder à celebração da ceia do Senhor. Quero convidar a nossa irmã Irenilde e a irmã Crécia para que acompanhem a mesa comigo.
palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim participe do pão e do cálice. O examinar-se é algo que envolve rasgar o coração. Nós temos que rasgar o coração todos os dias. E este é um momento crucial, aonde através de ter rasgado leve um dia na minha vida, a luz entrou. E a luz está dentro de mim. Eu não tenho luz em mim mesmo, mas a luz de Jesus irradia através da nossa vida, na medida em que o nosso coração está rasgado. Entendem isso? E essa é a manifestação maior do amor. Deus rasgou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Se você vai participar desse momento, peço que você fique em pé, e na medida que os elementos chegarem a você, você pode se acertar. Senhor, nós estamos agradecidos por tão grande amor. Agradecidos pelo privilégio de participarmos da tua ordenança. Fazer isso em memória de mim. Obrigado, Senhor Deus, porque todas as vezes que participamos do pão e do cálice, estamos relembrando e mostrando ao mundo o teu grande amor. E, ó Deus, que corações sejam rasgados e não vestes. Que a luz de Jesus possa entrar nos corações. Possa entrar na sede da razão e da vontade e da escolha. Que o Senhor abençoe nossos parentes, amigos, vizinhos. Que o Senhor nos ajude a sermos portadores deste Evangelho que transforma, que dá vida. E obrigado pela vida eterna que temos em Jesus. Obrigado por este momento maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. E nós te damos graças pelo corpo de Cristo cravado na cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Sacrifício completo, nome que tem poder sobre tudo aquilo que está no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o teu nome, aleluia. Tu és rei, tu reinas. O Senhor não divide a tua glória com ninguém. Então nós nos submetemos ao teu senhorio e te agradecemos pelo privilégio de servirmos ao Senhor. Obrigado porque tudo reside no Senhor e tudo acontece a partir do Senhor. Então recebe o nosso louvor e a nossa gratidão neste momento de ceia, em nome de Jesus. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim todas as vezes que o comerdes. Em memória do Senhor, participemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Em memória do Senhor, participemos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora
eu não vejo a hora que ele estabeleça o reino dele, o reino de justiça, o reino eterno. E enquanto ele não vier, façamos a nossa parte, marchemos. Amém? Amém. Vamos cantar, não é? Foi? Então tá bom, vamos orar então. Obrigado, queridos. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de participarmos deste memorial, desta ordenança. É um privilégio de servir, Senhor. É um privilégio ser chamado de servo. Mas é um privilégio maior ser chamado de amigo. O Senhor mesmo disse, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Porque tudo lhe tem revelado, Pai, a nós, através da tua palavra. Então, obrigado por ser o nosso melhor amigo, nosso Redentor, nosso Senhor, nosso tudo. Tu és tudo, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor esteja com cada um de nós, visitando o físico, a alma, a mente, visitando o espírito de cada um, fortalecendo o espírito de todos aqui. Porque espírito forte, mente forte e o corpo agradece. Sabemos que o salário do pecado é a morte, sabemos que vamos envelhecendo, vamos realmente recebendo o salário na medida de cada dia. Mas obrigado porque a tua graça tem superabundado em nós. Que o Senhor, então, fortaleça o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, para que possamos produzir bons frutos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. O Senhor pede cura, Senhor Deus, no físico, cura na mente. Que o Senhor visite cada um, nossas famílias, todos aqueles que nesse momento passam por enfermidade, por luto, por perseguições. Muitos estão em prisões por amor ao Evangelho. Muitos estão passando por aflições em meio a guerras. Mas obrigado pelo nosso povo, a nossa família que é a igreja. Que ela seja abençoada por ti em toda a face da terra. Abençoa o nosso país. Abençoa as nossas famílias. Recebe toda a honra e toda a glória, todo mundo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a comunhão do Espírito Santo repouse de forma abundante sobre a primeira igreja batista em São João Clã e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vocês tenham uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém.